Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estarmos novamente nesta casa. Meu pastor, presidente Roberto, todo esse ministério querido. Nós já estivemos aqui ministrando curso, já estivemos aqui trazendo mensagens. Tínhamos uma agenda fixa toda segunda e quinta-feira, mas eu comecei a dar aula no seminário de nossa igreja e acabei não podendo mais estar aqui. Já tem um bom tempo que eu não venho aqui com a minha esposa, mas graças a Deus, aprove Deus hoje permitir. Meu pastor, presidente Luiz Aleixo de Paula, da Assembleia de Deus de Parada de Lucas, ele liberou para estar aqui. Eu acho até interessante isso, né? Estou aqui, o culto está sendo filmado e tem alguém que diz assim: não, eu estou com a bênção do pastor. E o pastor está lá assistindo? Não, a minha bênção não, eu não dei bênção nenhuma para ele estar lá. Mas eu posso dizer isso com todas as letras, que eu estou aqui com a bênção do meu pastor presidente, que me liberou hoje. Eu lembrei a ele: pastor, compromisso lá hoje. Falou: não, pastor, pode ir lá, que Deus possa abençoar. Então, para não perdermos tempo, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 18 a 21. Eu quero fazer uma exposição bíblica desses pequenos versículos, esses 4 versículos, nesta noite. Hoje nós temos Santa Ceia aqui, e eu pedi a Deus: Senhor, me dá um entendimento, me mostra o que falar, e o Senhor me deu algo em relação a isso. Então eu vou estar lendo junto com vocês, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Podem tomar os seus assentos. Eu peço que você não feche a sua Bíblia, me acompanhe. De repente eu posso pedir fazer alguma leitura aqui. Nós não estamos no estudo bíblico, mas eu gosto de mostrar uma exposição bíblica com base na palavra, porque com a base no que eu penso não vai dar, não serve, claro. Eu trago como tema dessa mensagem: o sacrifício de Jesus nos trouxe reconciliação com Deus. E nós temos aqui um texto no qual o apóstolo Paulo, ele está aqui apresentando, no caso, a reconciliação com Deus. Ele apresenta de forma o ministério da reconciliação. E o próprio apóstolo Paulo, ele demonstra nesta carta, nesse texto, que ele foi chamado para anunciar esse ministério. Porque o ministério da reconciliação nada mais é do que o próprio Evangelho. O próprio Evangelho é Deus nos chamando para se reconciliar com Ele. E nós precisamos de nos reconciliarmos com o Senhor. Muitos de nós já tomamos essa decisão. E a reconciliação é algo que nós devemos sempre pensar nela, e nada melhor do que pensar nessa reconciliação hoje, aonde nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, aonde nós lembramos da sua morte e da sua volta. Então a igreja precisa sempre pensar quem ela era antes de Cristo e quem ela é agora, porque isso nos dá alegria, isso nos dá satisfação, isso nos dá esperança. Por quê? Porque outrora nós estávamos numa condição, mas hoje em Cristo Jesus nós estamos em outra condição. Aleluia! E o que seria a palavra reconciliação? Reconciliação, ela tem a ver com a questão de antes oposição, agora harmonia. Antes inimizade, agora amizade. É a restauração de um relacionamento que estava o quê? Acabou o relacionamento, não havia mais relacionamento. Por causa do quê? Por causa do pecado. A Bíblia vai demonstrar no livro de Gênesis que Deus, ele visitava ali o jardim do Éden para
poder conversar com o homem. Mas quando houve o pecado, o homem foi tirado do jardim do Éden. Por quê? Porque não haveria mais aquela comunhão anterior por causa do pecado. Mas Deus não abandonou o homem, Deus não largou o homem, Deus não se esqueceu do homem. Eu tenho um pastor querido, amigo, que é o coordenador do nosso seminário, pastor Nicasso, que ele sempre diz: Deus baixou ao nível do homem para poder resgatá-lo. Porque Deus, sendo Deus, se Ele não desse o seu nível ao nosso nível de entendimento, nós estaríamos perdidos. Quando ele se apresenta a Jó, que é propício dizer isso, pois nós estamos na lição de Jó, estudando Jó esse trimestre. Quando ele se apresenta a Jó, ele faz várias perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não tem resposta. E ele faz várias perguntas retóricas para Jó, e Jó não tem como lhe responder. Então imagine, Deus com toda a sua sabedoria, nós jamais poderíamos conseguir corresponder a Ele. Então Deus baixa, Ele desce ao nível do homem para poder falar de forma clara, para que eu e você pudesse compreender a mensagem que Ele tem para nós. Aleluia! Então reconciliação é trazer de volta, é ter o quê? Comunhão. Deus deseja ter conosco uma aliança. Deus deseja ter conosco comunhão. Ele quer viver conosco em comunhão. E o apóstolo Paulo está apresentando isso aqui. É claro que ele está demonstrando aquilo que Deus deu a ele, o ministério que Deus deu a ele. E ele se apresenta demonstrando isso no versículo 19, diz, preste atenção nisso. 19, isto é, Deus estava em Cristo. Então Deus usa Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo, a humanidade. Eu estou aqui para dizer que o sacrifício de Jesus é extensivo a toda a humanidade, mas o efeito dele só é válido para aqueles que creem em Jesus e recebem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O sacrifício é extensivo a toda a humanidade, porém o efeito, ou seja, qualquer um de nós temos o direito de receber o que Jesus conquistou na cruz, mas para isso precisamos crer. Precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Se nós não o fizermos, então o sacrifício de Jesus na minha vida não terá efeito. É como se você tivesse uma medicação, é como se você estivesse doente, e é como se você olhasse para a medicação, soubesse que a medicação vai resolver o seu problema, mas você olha, mas você não toma a medicação. E o que vai acontecer? Você vai continuar doente, podendo vir a óbito. Então a medicação está disponível, mas você precisa tomar posse dela e tomar, e ingerir a medicação. Assim é Jesus. Jesus está aí, pronto para salvar, pronto para mudar vidas, mas para isso é preciso reconhecê-lo. Então o versículo de número 19 diz que Deus reconcilia consigo através de Jesus o mundo. Talvez alguém pegue esse texto e diga: então eu não preciso de Jesus, aceitar Jesus, porque independente de eu estar na igreja ou não estar na igreja, o mundo já está reconciliado. Mas você não pode pegar um texto isolado e dar uma interpretação que não é a interpretação que o texto está dizendo, porque para que eu crie uma doutrina, eu preciso de ter outra base durante toda a palavra de Deus, dentro de toda a palavra de Deus, que dê base àquilo que eu estou argumentando. Então o que Paulo está dizendo é que Deus dá oportunidade a todo mundo. E eu vou usar um texto que é o textuário da Bíblia, que diz: e Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. A vida eterna é uma dádiva, é um presente de Deus, é um presente que custou a
uma vida de qualquer maneira. Não, quem foi reconciliado com Deus tem nova vida, ele tem mudança de vida, ele anda de uma forma diferente, porque agora ele não está mais morto, mas ele recebeu vida, e vida com abundância. Se nós voltarmos um pouquinho, o versículo 17 vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Imagine se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, conforme as nossas condutas. Saiba de uma coisa, meus irmãos, nem eu, nem nenhum de vocês, se não fosse o Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus, que é o favor imerecido, conseguiríamos vencer a nossa natureza pecaminosa. Não conseguimos. Temos que chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, me dá força. Eu tenho certeza que tem gente aqui que tem que clamar diariamente, falando com Deus: Senhor, tem um negócio que quer me levar para cá, mas eu sei que eu tenho que vir para cá. Senhor, me ajuda. Dependa sempre de Deus. Reconheça que sozinho você não consegue. Você não consegue, sozinho não consegue. Determinismo não adianta. Eu determino a partir de hoje que eu não vou fazer mais. Uma semana depois você está fazendo tudo de novo. E pior, é verdade. Mas quando você reconhece e fala: Senhor, eu não consigo sozinho, mas me ajuda, me dá a tua graça, me ajuda, faz o teu Espírito Santo, traz ele sobre mim a cada dia, faz ele trabalhar, porque ele já está na minha vida, mas eu preciso que ele me controle. Glória a Deus. Você quer ser controlado pelo Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo deve ser controlado por ele. Então o texto diz que ele reconciliou o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Um pouquinho mais à frente você vai entender essa outra parte aqui. Então, em primeiro lugar, você entendeu que reconciliação é o inverso da oposição, da inimizade. Agora nós somos amigos. Agora há uma amizade. Não há agora há uma harmonia. Agora há uma comunhão. Segundo ponto: estávamos como inimigos e sob a ira de Deus. E isso é uma coisa que as pessoas sem Cristo não gostam de ouvir. Elas ficam muito aborrecidas. Como assim que eu sou inimigo de Deus? Como assim que eu estou debaixo da ira de Deus? Quando você lê João 3,18, diz que aquele que crê no Filho não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Isso quer dizer que a condenação vem desde que nós nascemos, somos culpados. Todos nós somos culpados antes de Cristo. Então éramos inimigos sob a ira de Deus. E às vezes nós nos enganamos, porque alguém diz assim: mas se tem um Deus todo-poderoso e as pessoas estão debaixo da ira de Deus, debaixo do domínio desse Deus, por que Deus não extermina tudo, acaba com todos esses que estão aí pecando? Porque Deus é longânimo. E Ele tem um tempo determinado para trazer o juízo dele no final. Cuidado, porque se você é uma pessoa que tem expectativa nessa vida de ver Deus descer espada em cima de A, em cima de B, em cima de B e de C, talvez você parta dessa vida e não veja isso acontecer. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Mas pastor, e o plantou e colheu? Mas esse plantou e colheu pode ir direto lá na eternidade. Deu para você entender? A única coisa que não vai entender é alguém passar impune diante de Deus. Isso não vai acontecer.
A gente está muito preocupado com quem tem que ser cobrado, com quem tem que sofrer o juízo. Não se preocupa. Se preocupa mais em participar desse ministério da reconciliação, em ver vidas vir para a presença de Deus, em estar de pé diante da presença do Senhor. Porque enquanto eu me preocupo com os erros, eu não trabalho na obra do Senhor, eu fico inerte na obra de Deus, eu fico paralisado na obra de Deus. É claro que isso nos traz uma tristeza, nos traz uma indignação, mas nós não podemos concentrar nossos olhos nisso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oh, Jesus! De si mesmo, veja que o texto diz que foi Deus quem tomou a iniciativa. De si mesmo, o homem não pode tomar a iniciativa. Se houvesse alguém morto e você falasse, fulano, levanta, ele não vai levantar, ele está morto. Você entende por que às vezes você fala as coisas de Deus com determinadas pessoas que não têm Cristo ainda e elas não reagem? É porque elas ainda estão mortas. E aí você se indigna porque você fala com o marido não tem reação. Você fala com a esposa não tem reação. Você fala com o filho não tem reação. Aí você já se acha não sendo crente. Você acha que a tua palavra não tem autoridade. Você não está falando a palavra de Deus. Você não está pregando o evangelho de Deus. Você não dá um testemunho dentro da sua casa como um cristão reconciliado com Deus. Então deixa Deus fazer o restante, porque essa parte não é tua. Essa parte é do Espírito Santo de Deus. Sabe por que está pesado o fardo na minha e nas suas costas? Porque eu e você quer fazer a parte de Deus. E eu e você não vamos conseguir transformar a vida de ninguém. Você pode falar de manhã, você pode falar à tarde, você pode falar à noite. Não vai mudar. Pastor, mas é um desespero. Eu não quero ver meu marido perder a salvação. Eu não quero ver minha esposa perder a salvação. Eu não quero ver meu filho perder a salvação. Ei! Deus conhece o seu coração. Por que você está com o coração aflito, alma batida? Espere em Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que idealizou o plano da reconciliação. Ele pode fazer todas as coisas. Só que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Jó estava se debatendo, ele perguntava, ele levantava a voz para o céu e dizia, por quê? E quando Deus se apresentou para ele, por incrível que pareça, Deus não respondeu por quê. Deus não respondeu o motivo de Jó estar passando por aquilo. Eu e você sabemos, mas Jó não soube o que ele estava vivendo, por que ele passou por aquilo. Deus estava permitindo Jó passar, ele estava aprendendo uma lição, aonde ele se reaproximou de Deus, ele se aproximou mais de Deus, mas Deus não explicou aquilo que estava acontecendo. Por isso que para mim não tem nenhuma validade o jargão. Deus primeiro complica para depois explicar, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia isso. Quantas coisas aconteceram na minha vida que eu não entendo por que aconteceu. Eu não entendo, irmãos. Eu vou ficar doido se eu começar com esse negócio de especular. Não, porque nós temos essa mania, queremos explicar tudo. A irmã deu uma topada, caiu no chão aí, irmã. Não sei não, isso aí deve ter sido isso. Não. Para com essas coisas de querer explicar tudo. Coloca na mão daquele que tudo pode. Então, voltando, um homem morto não tem reação. Está morto. E nós éramos o quê? Inimigos. Mas o versículo 18 diz, 2 Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Se você ler Efésios 2:1, depois, eu vou pular algumas coisas, mas eu vou citar o versículo, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Esse era eu e você antes de Jesus. Sabe para que é isso? Para que eu não bata no peito e diga, eu oro muito, eu leio muito Bíblia, eu estudo muito. Tudo isso pela graça de Deus, através da ação do Espírito Santo. Antes eu era inimigo, Colossenses 1:21. Nossa natureza pecaminosa nos dominava. E aqui eu preciso ler, se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Olha o que Romanos 8:7 diz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque é dominada pelo pecado. Tem mais, éramos rebeldes por natureza e condenados à morte eterna. Versículo 6 de Romanos 8 ainda. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Voltando um pouquinho a Romanos capítulo 3, versículo 23, super conhecido, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verbo no presente para aqueles que não estão em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estávamos debaixo do quê? Debaixo de ira. Aí eu passo para o ponto de número 3. A reconciliação e sua realização. Voltando lá para o texto de 2 Coríntios 5. Agora, tá? Essa reconciliação foi realizada por meio do sangue de Jesus. Por quê? Não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário para o quê? Para nos reconciliar. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Colossenses capítulo 1, versículo 21, vai dizer o seguinte: a vós, Colossenses 1:20, desculpa, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Tudo isso que Jesus fez, tudo, quer dizer, Jesus fez tudo isso, e a Santa Ceia do Senhor nos faz lembrar disso, da morte, de tudo que ele passou. Por quê? Porque Jesus atravessou todo esse caminho, todo esse percurso para fazer uma coisa por mim e por você e por toda a humanidade que vier a crer nele, dar salvação. Aleluia! Liberar perdão, sofrimento, sacrifício, que é a morte dele, a ressurreição. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui nessa noite. Tomar a Santa Ceia em si, tomar a Santa Ceia nos faz lembrar da reconciliação que Deus nos ofertou. Mas ela não prova que eu estou vivendo uma vida de reconciliado com Deus, não. Não. Tem muita gente tomando Santa Ceia que a vida não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que deve estar. Então não é uma questão de uma cerimônia. Fiz, terminou, acabou e tô quites com Deus. Não. É um dia a dia. A comunhão é diária. É por isso que não adianta você pensar em fazer reserva, como eu ouço algumas pessoas. Eu já ouvi gente dizer assim: não, pastor, vou buscar esse mês todo, aí no outro mês ele já não busca nada. Ei, a santificação é diária. Busque todo dia, ore todo dia, leia a palavra todo dia. É preciso todos os dias. Não dá para fazer esse tipo de reserva. Ah, pastor, mas eu conheço crente que tem mais estrutura. Aí a gente já está falando de outra coisa. Nós estamos falando de maturidade, crescimento espiritual. Mas mesmo o crente
crente que tem maturidade e crescimento espiritual, ele precisa estar buscando a Deus, porque senão ele começa a regredir. Então Jesus Cristo, a reconciliação, primeiro, nos trouxe paz com Deus. Sendo justificados, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos livrou da ira de Deus, porque a ira de Deus está sobre todo aquele que vive na prática do pecado. A reconciliação removeu de sobre nós a imputação do pecado. Olha só o que aconteceu literalmente. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele morre, quando ele grita na cruz, tetelestai, está consumado. Quando ele grita tetelestai, foi pago, está pago e continuará pago. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele abrangeu desde Adão até o final dos tempos. Toda vez que um animal no Antigo Testamento era imolado, ele apontava para o Cristo que morreria um dia na cruz do Calvário. O Deus que foi ofendido, ele dava um crédito antecipado para o pecador, lembrando do filho dele que um dia morreria. Porque aquele que foi ofendido pode dar crédito antecipado, ele tem esse direito, porque a dívida é dele. Então ele pode dar o crédito se ele quiser. Se alguém deve a você e você quiser liberar ele da dívida, você pode, porque você é aquele que tem a dívida, no sentido, você é aquele que é o credor, você tem em tuas mãos o direito de executar a dívida e querer que seja pago. Toda vez Deus instituiu sacrifício. Olha, isso aqui é uma forma que eu estou fazendo para que vocês possam ter os seus pecados, nesse caso, e não serem condenados através dele. Então os animais vão ser o substituto provisório que está apontando para a morte do meu filho, porque na verdade o verdadeiro perdão, mesmo que seja antecipado, virá quando meu filho morrer na cruz do Calvário. Porque sangue de animal não pode perdoar pecado. Hebreus fala sobre isso. Não é no animal. Deus acreditava antecipadamente. Então sabe o que aconteceu quando Jesus morre na cruz? Nós tínhamos o pecado imputado sobre nós, porque Deus disse para Adão: se comer vai morrer. Uma vez que ele come, Eva come, ele come, eles tinham sobre si agora a imputação do pecado. Eles são o quê? Culpado. Culpado de quê? De desobedecer a ordem de Deus. Um mandamento eles desobedeceram. Mas agora vem Jesus, vai para a cruz e grita tetelestai. Quando eu leio o capítulo de número 53 de Isaías, eu tenho vontade de chorar, porque diz que ele foi moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. E o que aconteceu? A imputação do pecado que estava sobre nós foi lançada sobre Jesus, e Jesus agora recebe de Deus a ira por causa do pecado. Muita gente não compreende quando Jesus diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus homem, no momento da cruz, ele sentiu o afastamento do Deus Pai por causa do pecado, mas depois ele ressuscitou. Sabe quem tinha que morrer? Eu. Jesus foi o meu substituto. Sabe quem tinha que morrer? Você. Jesus foi o seu substituto. E se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar, porque ele também quer ser o seu substituto nessa noite. Seja aqui no templo, ou seja na rede social onde você está assistindo esse vídeo, essa pregação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que é ser tirado de nós a culpa do pecado, lançada sobre Jesus, e Jesus agora paga. Então quem é o detentor agora do direito da pessoa? Jesus. É por isso que quando você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados e você não é mais culpado.
mas agora você não vive mais para poder obedecer os desejos do pecado, mas agora vive para obedecer à vontade de Deus. E Deus, sabendo que sozinho eu não conseguiria isso, o que Ele faz? Me dá o Espírito dele para morar dentro de mim e dentro de você. Porque o Espírito Santo que mora dentro de você pode te dar força. Ele tem poder de te dar força para você renunciar. Estamos caminhando para a finalização. Agora recebendo a reconciliação. Versículo de número 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Assim como Paulo, todos nós temos o ministério de levar, a anunciar a reconciliação que Deus oferece. E o apóstolo Paulo diz, como que Deus falando através de nós. E é isso que Deus faz. Quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, quando você está na rua evangelizando, levando folheto, quando você fala do amor de Jesus na condução, quando você fala do amor de Jesus em outro lugar, na faculdade, no trabalho, é isso que está acontecendo. Estamos levando o evangelho, a palavra de reconciliação. Não é o homem que vem a Deus, é Deus quem vai ao homem, e a igreja anuncia o Deus que chama toda a humanidade para se reconciliar com Ele. Está sendo oferecido reconciliação aqui hoje também. Se tem alguém que não está reconciliado, vamos concluir. Lições que aprendemos com esse texto. Primeiro, sem aceitar Jesus, nós somos inimigos de Deus. É o que a Bíblia diz. Por mais que eu goste de você, por mais que eu tenha amigos que eu goste, mas eu preciso dizer que aquele que não aceita Jesus é inimigo de Deus. Não adianta eu querer inventar o que a Bíblia não está dizendo. Eu estou falando aceitar Jesus e viver uma vida em conformidade com aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Claro. Segundo, sem aceitar Jesus, estamos condenados à morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, Jesus pagou a nossa dívida. Foi o nosso substituto. E a Santa Ceia que hoje vai acontecer aqui nos lembra disso. Precisamos lembrar que devemos anunciar aos homens que Deus quer reconciliar-se com eles. Quarto, pessoas reconciliadas vivem em comunhão com Deus, permita-me, meu pastor, e com os outros. Então não tem rivalidade. Não tem, eu não gosto da irmã fulana, eu não gosto da irmã ciclana, eu não gosto do irmão fulano, eu não gosto do irmão ciclano, porque pessoas reconciliadas não vivem em inimizade. Pessoas que vivem em inimizade ainda estão sujeitos a obedecer às obras da carne, e aonde a carne opera, o Espírito Santo não tem lugar. Eu costumo dizer o seguinte, me entenda o que eu vou dizer aqui. Cristão em Cristo Jesus não precisa de libertação. Cristão em Cristo Jesus precisa de santificação. Porque se eu tiver que ser liberto todo dia, aí Jesus está morrendo todo dia por mim, irmão. E Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. É uma libertação e acabou. Só que a libertação e acabou, ele me liberta do poder
do pecado, mas essa libertação do poder do pecado, enquanto eu estou aqui, a natureza pecaminosa ainda está aqui. O pecado não tem poder sobre mim, porém para isso eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito. E é por isso que eu tenho que orar. E é por isso que eu tenho que ler Bíblia. E é por isso que eu tenho que estar na casa do Senhor. Porque eu sou edificado através da palavra, do testemunho do irmão, da palavra pastoral. Enfim, eu preciso estar envolvido. Aleluia. Porque crente disperso, é muito fácil Satanás conseguir vencer a vida dele. E por fim, a última lição: pessoas reconciliadas aguardam a volta de Jesus, vivendo para a glória de Deus. Eu quero ler 2 textos para terminar. Efésios 2:10, conhecidíssimo, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Aleluia. as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu não sou salvo pelas obras, mas o salvo tem boas obras. Entendeu agora? Não é o que eu faço que me salva, mas a salvação faz eu fazer coisas diferentes do que eu fazia antes de Cristo. E o versículo último aqui é o 21. Aquele que não, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E daqui a pouco vai ser dada a Santa Ceia, ministrada a Santa Ceia. E o versículo 26 vai dizer: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte. A morte. Foi a morte que trouxe reconciliação. A morte trouxe reconciliação. A morte de Jesus trouxe reconciliação. Ele morreu para que nós não morrêssemos condenados. Mas ao morrer e nos entregar a Jesus, nós morremos para o pecado. E aí depois diz: até que Ele venha. Aleluia. É preciso continuar vigiando, porque o inimigo quer tomar essa reconciliação. E ele quer nos fazer voltar a estar em inimizade com Deus, contra Deus, e voltar a estar no estado de condenado. Deus não toma a salvação de ninguém, mas nós podemos abrir mão dela, se deixarmos de crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu deixo um apelo aqui nesta noite: se você não se reconciliou ainda com Deus, se reconcilie com Deus nesta noite. Tem uma alma para Cristo aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que queira se reconciliar com Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, poder desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz. Tem uma alma para Cristo? O pastor dessa igreja vai orar por você. Se você está me assistindo na rede social, eu digo a mesma coisa: aceite a reconciliação que Deus está oferecendo, porque haverá um tempo que essa reconciliação não será mais apresentada, e aí será tarde demais, porque virá o juízo final e haverá morte eterna, separação eterna de Deus. Acha que está difícil aqui? Vai ser bem mais difícil naquele grande dia. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao meu pastor, a essa igreja, por essa grande oportunidade. Continuo pedindo a vocês que orem por mim. Sei que alguns conhecem o nosso trabalho, o canal no YouTube, está lá, Pastor Mário Luna Oficial. Se você quiser seguir lá, fique à vontade. Que Deus vos abençoe. Aleluia. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus.